No segundo vídeo sobre história de vida, eu falo sobre como a história de vida de organismos pode variar em resposta ao ambiente em que esses organismos estão. Características da história de vida que a gente usa para caracterizar, dos organismos que a gente usa para caracterizar as espécies nesse contexto da história de vida, do investimento em sobrevivência, crescimento e reprodução. Então, alguns parâmetros interessantes, por exemplo, são a proporção do tamanho entre as mães e os filhotes. Tem espécies em que uma fêmea tem diversos filhotes e eles são todos muito pequenininhos e representam um pouco do seu peso, ou as fêmeas têm muitos filhotes e eles representam uma proporção razoável do seu peso, quase às vezes 50% do peso da mãe é o que representa todos os pesos de todos os filhotes e por aí vai. Ou, ao contrário, mães que têm poucos filhotes e eles são muito pequenos em relação ao seu tamanho. Então, isso são características que são mensuráveis e que a gente pode medir e quantificar entre diferentes espécies. Número de filhotes ao longo da vida, né? Tem espécies que cada indivíduo se reproduz apenas uma vez e tem muitos filhotes. Outras espécies, os indivíduos se reproduzem diversas vezes ao longo da vida, tem vários ciclos reprodutivos. Às vezes com um filhote só, às vezes com vários. Então, esses são parâmetros que são quantificáveis. E aí você pode comparar, por exemplo, grupos de espécies. Isso é muito interessante quando você vai trabalhar com grupos de espécies mais ou menos filogeneticamente próximos, né? Mais ou menos próximos evolutivamente. Então, às vezes você tem... claro, toda vez que você comparar um elefante com um rato, entre os mamíferos, você vai ter extremos, certo? Mas você pode comparar dentro do grupo de roedores, ou dentro do grupo de cervídeos, ou dentro do grupo de morcegos, e por aí vai. E a mesma coisa, tipos diferentes de peixes, ou diferentes de anfíbios, e a gente tem variações mesmo dentro dos mesmos grupos, de grupos filogenéticos mais próximos. Variações no investimento do cuidado parental. A gente tem cuidado parental que varia desde um indivíduo que cuida dos seus filhotes durante, sei lá, meses, ou uma quantidade relativamente grande do seu tempo de vida, enquanto tem indivíduos que simplesmente botam seus ovos e vão embora. E às vezes, e de novo, dentro do mesmo grupo evolutivo, né, dentro da mesma, às vezes dentro da mesma família, espécies diferentes vão ter cuidados parentais totalmente diferentes e são parâmetros interessantes para a gente caracterizar a história de vida desses organismos. Lembrando que as soluções evolutivas, elas ocorrem, né? Então, o que a gente enxerga hoje nos organismos que são existentes são resultados de pressões seletivas que os ancestrais desses organismos foram sofrendo ao longo do tempo. E a evolução é contingente, ou seja, ela opera diante ou em cima do que existe, né? As soluções evolutivas de hoje, elas são o que pôde ser selecionado ao longo do tempo diante das variações existentes nas populações anteriores, nos ancestrais dos organismos que a gente vê hoje. Então, muitas vezes a gente pergunta, mas por que tal bicho não cuida dos filhotes assim ou assado? Não cuida do filhote assim ou assado porque isso não foi uma característica que um dia tenha sido apresentada nessas populações, ou se foi, não foi selecionado, certo? Então, a gente tem que pensar na evolução e no resultado da evolução, que é o que a gente vê da ecologia dos organismos hoje, como resultado de pressões seletivas e de vários processos aleatórios que ocorreram ao longo da evolução. Por isso que eu acho que falar de evolução é tão importante num curso de ecologia. Dentro de história de vida também, a gente acaba pensando muito em tipos reprodutivos e tipos de como os organismos vivem. E aí tem duas estratégias, a gente conhece como estratégia R, esse R é sempre minúsculo, e a estratégia K. Então, a estratégia R geralmente é característica de organismos de crescimento rápido, que investem muito em reprodução e investem menos em sobrevivência e crescimento. Em geral, essas populações tendem a ter uma seleção para maturação e reprodução precoce e rápida, então são organismos que rapidamente se reproduzem, em geral investem muito em reprodução, têm ciclos de vidas curtos, e isso gera flutuações populacionais amplas, então você pode ter uma população enorme em que todo mundo se reproduz e morre ao mesmo tempo. E aí você tinha 1000 indivíduos e agora você, por exemplo, só tem ovos.
né? Ou seja, você não tem nenhum indivíduo naquele momento da população, e ao mesmo tempo depois ela vai ter, se todos os ovos eclodirem, você vai ter muitos indivíduos rapidamente, então flutuação populacional bastante grande. E você tem bastante mortalidade independente da densidade, ou seja, mesmo quando não existe muita competição entre os indivíduos da mesma espécie, na mesma população, você pode ter alta mortalidade porque o ciclo de vida desses organismos é naturalmente curto. A estratégia K é o contrário disso, é um extremo contrário do contínuo, então seriam indivíduos que investem muito em crescimento e sobrevivência, então tem ciclos de vidas bem mais longos. A reprodução tende a ser tardia, um relativamente baixo investimento em reprodução, só que os poucos filhotes que são gerados geram alto investimento de cuidado parental. Isso funciona para animais, plantas e outros organismos, tá? Então, plantas também têm características que a gente considera como cuidado parental. Por exemplo, sementes grandes, frutos com muita reserva. Sementes com muita reserva para o embrião é um tipo de cuidado parental em plantas. Nessas populações em que os indivíduos tendem a crescer muito, sobreviver muito tempo, a mortalidade dependente da densidade, ou seja, quando a gente tem muita competição intraespecífica, é um processo bastante importante. E qual é a tendência? Os indivíduos maiores e melhores competidores se manterem na população e gerarem mais filhotes. Então, a tendência é a gente ter altas taxas competitivas dentro dessas populações. E, em geral, a gente tem poucas flutuações populacionais como resultado disso. Então, aqui tem um quadrinho mostrando as principais características de estrategistas R e K. Os estrategistas R tendem a ter muitos filhotes, investir muito pouco em cada filhote, e isso gera uma nova população que pode ser muito maior ou parecida com a anterior, ou muito menor, porque existem muitas variações populacionais. E o estrategista K, em geral, investe mais em crescimento e sobrevivência, pouco investimento em termos de número de novos indivíduos, e aí, quando esses novos indivíduos são gerados, eles tendem a ter um grande investimento em cuidado parental. Estratégias R e K são extremos de um contínuo, a gente pode encontrar exemplos de organismos que estão em estrategistas R mais próximos dessa definição da estratégia R, indivíduos que são mais próximos dessa definição da estratégia K. Isso pode, inclusive, variar dentro da mesma espécie e dentro da mesma população. Então, exemplos de variações das estratégias ou do investimento em cuidado parental e em reprodução de uma mesma espécie com populações que foram separadas artificialmente. Então, isso aqui é um estudo bem famoso, em que foi construído um dique, né, uma barreira geográfica dentro de um rio, e aí você tinha uma espécie de guppy em cima e embaixo, a mesma espécie, que passou a ser separada geograficamente dessa forma artificial, que foi a construção de uma barreira. E aí, alguns anos depois, algumas gerações depois, foi visto que existiam condições variáveis geraram mudanças nessas populações, né? Aqueles investimentos em sobrevivência, crescimento e reprodução mudaram diante das condições ambientais que passaram a ser diferentes entre embaixo da barragem e acima da barragem. Então, o que aconteceu? Acima da barragem, por vários motivos, existia uma baixa pressão de predação, tá? Então, é isso que está aqui, baixo risco de predação. Então, isso aqui é acima da barragem. E todos esses gráficos aqui, a gente tem o eixo Y, o baixo risco de predação. Sempre risco de predação aqui no eixo horizontal. E embaixo da barragem, por outras questões ambientais, tinha um alto risco de predação. O que aconteceu com as populações desse guppy, desse peixinho que morava lá? O tamanho do macho maduro, ou seja, o quanto um indivíduo investiu em crescer antes de começar a se reproduzir. Quando o risco de predação é alto, eles investiam mais em crescer antes de reproduzir do que quando o risco de predação era baixo. Certo? Quanto que representava o volume dos filhotes em relação ao tamanho, ou seja, em porcentagem do tamanho dos adultos. Quando o risco de predação era baixo, eles tinham uma quantidade de filhotes que representava cerca de 12% do seu volume de peso. Enquanto que quando o risco de predação era alto, o investimento em filhotes em quantidade era muito maior, a porcentagem
do peso total dos adultos, chegava a 16% investido em filhote. O número de filhotes. Quando o risco de predação era baixo, eram poucos filhotes, e quando o risco de predação era alto, eram muitos filhotes. E aí, como eram esses filhotes? Os filhotes, quando o risco de predação era baixo, eles tinham poucos filhotes e cada filhote era relativamente grande, certo? 1,4 gramas. Para esse peixe é um filhote bem grande. E quando o risco de predação era alto, veja, eram muitos filhotes, mais de 6 filhotes por adulto, e cada filhote tinha menos de 1 grama, certo? Então, mais ou menos a metade do tamanho do outro. Então, o que está indicando aqui? Numa população em que o risco de predação é baixo, aquilo que eu falei, a gente vai ter uma alta competição entre os indivíduos da mesma espécie. Então, indivíduos grandes que produzem poucos filhotes e que produzem filhotes grandes tendem a ser melhores competidores dentro dessa população e tendem a sobreviver e se reproduzir mais. Enquanto que, quando o risco de predação é alto, quem está determinando a capacidade de sobrevivência e crescimento desses peixes são os predadores e não os indivíduos da mesma espécie, a gente passa a ter um investimento selecionado totalmente diferente. Então, adultos que rapidamente começam a se reproduzir, ou seja, assim que possível começam a se reproduzir e não tentam crescer mais para depois se reproduzir, acabam deixando mais filhotes e por isso eles predominaram na população. Também deixam mais filhotes aqueles que investem mais, em maior número de filhotes, e cada filhote é menor. Muito provavelmente porque a predação ela é muito parecida entre indivíduos, entre um peixinho de 1 grama ou de 1,5 gramas. A questão é você ter um número muito grande de indivíduos e aí eles vão ter uma maior chance de sobreviver nessa população. O resultado gráfico disso é que aqui, onde tem uma alta predação, a gente tem peixes menores e onde tem uma baixa predação, a gente tem peixes maiores. Então, o que está favorecendo o crescimento desses peixes aqui é a competição entre eles, e o que está desfavorecendo o crescimento desses peixes aqui é o fato de que indivíduos têm alta chance de ser predados, independente de seu tamanho, de forma que quem se reproduzir mais rápido é, de fato, quem vai deixar filhotes na população. Os padrões de investimento em sobrevivência, crescimento e reprodução variam ao longo da vida de diferentes organismos e isso fica muito óbvio naqueles organismos que sofrem metamorfose, né? Então, com os insetos que sofrem metamorfose, em determinados períodos eles só comem, por exemplo, para crescer, em determinados períodos eles só se reproduzem e por aí vai. E vários vertebrados também fazem isso, um exemplo dos anfíbios, que têm padrões de crescimento, sobrevivência e reprodução muito diferentes ao longo da sua vida. A mesma coisa com as plantas, e a gente é muito fácil pensar em exemplos de histórias de vidas diferentes entre animais, especialmente vertebrados, que a gente conhece mais, né? Então, bichos que ficam maiores ou menores, ou que têm muitos filhotes ou poucos filhotes, mas a mesma coisa acontece com plantas. Então, a gente pode fazer as medidas de sobrevivência, crescimento e reprodução com plantas pequenas, monocotiledôneas, que tem até 2, 3 folhas, esse é um indivíduo adulto que já está se reproduzindo, até, por exemplo, grandes árvores como as sequoias, que podem viver mais de 1000 anos. E dentro da mesma espécie, muitas vezes sexos diferentes têm investimentos diferentes em crescimento, reprodução e sobrevivência, e também castas diferentes. Então, entre os insetos sociais, tem organismos, por exemplo, as formigas, tem algumas formigas que só têm a função de defesa da colônia, e tem outras que têm a função apenas de reprodução. Então, cada indivíduo vai ter investimentos muito diferentes de acordo com o seu papel dentro das colônias entre os insetos sociais. Então, se a gente pensar que a seleção natural vai favorecer histórias de vida que maximizam o sucesso reprodutivo total, tanto presente quanto futuro, a gente pode, inclusive, calcular isso, né? Qual seria o investimento teórico ótimo, que seria o que resultaria numa maior contribuição para a população futura ao longo da vida de um organismo, considerando tanto a sobrevivência dele como adulto, quanto o recrutamento de seus filhotes. E aí, isso pode ser atingido por indivíduos que sobrevivem muito tempo e se reproduzem uma vez só ao final da vida, e tem o recrutamento de filhotes só neste período. Pode ser atingido pelo outro extremo, né?
indivíduos que sobrevivem muito pouco tempo e investem praticamente toda a sua fase adulta em reprodução, ou seja, reproduzem vários filhotes durante esse curto período de vida, ou qualquer intermediário entre eles. Então, tem indivíduos que sobrevivem muito tempo e têm filhotes algumas vezes ao longo da vida e por aí vai. Então, a gente tem que pensar que o que vai manter aquela estratégia reprodutiva ou não numa população é a quantidade de filhotes que cada estratégia evolutiva resulta para a próxima geração. Considerando, obviamente, que essas estratégias e essas características são hereditárias.